dias após a emboscada. Céus! Não! Quem é você? Se afaste, seu asqueroso! Gritou Benjamin ao abrir os olhos e perceber uma criatura monstruosa à sua frente. Era um ser humanoide, mas de feições animalescas. Seu tronco e membros eram exageradamente magros e longos. As veias grossas saltavam da pele amarelada, unhas escuras e compridas partiam das mãos e dos pés. O rosto era cadavérico, com olheiras absurdas, globos oculares amarelos, tinha a cabeça pelada, as orelhas pontudas e a boca exibia uma dentição torta, pontiaguda e nojenta. Além de tudo, suas vestes não passavam de trapos sujos e exalavam um odor fétido. Aliás, tal odor pútrido parecia vir também da superfície purulenta daquele ser bizarro, que mais parecia um zumbi. Seiko adentrou o recinto apressado, não para acudir Benjamin, e sim para evitar que Octavius pudesse ser ferido por seu companheiro de renegados. "Calma, Benji, por favor, ele é inofensivo", gritou o oriental, enquanto via a pobre criatura encurvada no chão, temendo ser atacada pelo jovem que tinha acabado de acordar. "Calma, ele só quer ajudar." Benjamin, adrenalizado, tinha todos os seus sentidos aguçados. Aliás, atentou-se brevemente para o fato de que nunca havia se sentido tão potente. Pôde varrer a cena rapidamente. Percebeu que estavam num local muito escuro e úmido, algo que parecia um pequeno túnel subterrâneo. O fedor fecal e o barulho de água corrente, como se fosse um córrego, o fizeram constatar que estavam no esgoto. Apenas uma pequena vela iluminava aquela tubulação, como se velasse um defunto. Pôs-se de pé sobre um colchão improvisado, velho e sujo, onde antes repousava. Via a criatura repugnante aos seus pés, acuada, e seu amigo oriental na entrada da tubulação, tentando acalmá-lo. "Onde eu estou? E que porra de monstro é esse, Seiko?" perguntou Benjamin, confuso e irritado. "Que droga de cheiro!" disse ao ter seu olfato ativado pelo estado de alerta. "Ei, mais respeito com nosso anfitrião, camarada!" se exaltou o oriental. "Este é Octavius, um ser extremamente gentil a quem devo muito, e agora você também." Dava sua bronca enquanto ajudava a criatura a se levantar. Agora desperto, Benjamin podia ver com ainda mais detalhes aquela criatura horripilante, que ficava ainda mais amedrontadora com as sombras tremulantes formadas pela vela. Por mais que não demonstrasse agressividade, sua aparência por si só era gravemente ofensiva e repelente. "Ah, Benjamin, como estou feliz que você despertou. Não sabe como eu estava me corroendo de preocupação? Temi pelo pior, confesso. Você deve estar com a cabeça cheia de dúvidas", se antecipou o oriental. "E eu tenho 1000 coisas para contar. Temos bastante para conversar. Vamos." "O que aconteceu, Seiko?" perguntou Benjamin. "Não consigo me lembrar de nada após eliminar Barna." Interrompeu a frase no meio, se dando conta de que poderia estar dando com a língua nos dentes. "Calma, Octavius já sabe de tudo", Seiko disse encabulado, esperando a reação do amigo que previsivelmente começava a se exaltar. Eu sei. É um segredo mortal. Mas fique tranquilo, ele é um ser evoluído. Digamos que está acima das intrigas banais de nossa sociedade. Não vai falar nada. Aliás, falar é um hábito que ele não valoriza muito." Benjamin mantinha o olhar desconfiado para a criatura, que agora, sentindo-se livre de perigo, apenas abaixava a cabeça e se virava para deixar os dois amigos. Diante dos olhos dos jovens, a criatura parecia se diluir nas sombras do pequeno túnel, desaparecendo como num passe de mágica. Como era possível ficar invisível em um lugar tão apertado? "Vamos, você deve estar com fome. Eu me preparei para quando acordasse", disse Seiko, percebendo o espanto do amigo e mudando o foco da situação. "Que tal iniciarmos nosso papo partindo de Barnabás, aquele verme? Imagino que esteja se corroendo de curiosidade." Benjamin assentiu e seguiu o amigo oriental à sua frente. Saíram da pequena tubulação e foram tomando túneis cada vez maiores que pareciam formar infinitas galerias. De certa forma, era belo apreciar aquelas estruturas rochosas antigas, um cenário tão desolado
que nem mesmo a turma aventureira de Benjamin, ou os seres rastejantes que infestavam a cidade, se interessariam. O local perfeito para um monstro solitário se esconder. Em um dos túneis, Seiko moveu uma tapagem de madeira que se revelou a porta de uma abertura na parede, formando uma espécie de sala esculpida nas rochas. Lá dentro, alguma mobília arcaica decorava o lugar, além de incontáveis pinturas espalhadas por todo o canto. Eram telas que se empilhavam do chão ao teto, com as mais diferentes imagens e estilos, a maioria delas paisagens noturnas da cidade, mas também alguns autorretratos da criatura repugnante. Chamava a atenção o fato das paredes também possuírem imagens escavadas, bem como algumas rochas tinham sido transformadas em esculturas de mulher. Uau! Foi a única coisa que saiu da boca de Benjamin ao entrar. Fantástico, né? Octavius é um gênio das artes. É uma tragédia sem tamanho que tudo isso se perca aqui embaixo, disse Seiko enquanto se encaminhava para um discreto frigobar que havia improvisado para armazenar as bolsas de sangue de Benjamin. Tome, nem preciso dizer que gelado perde toda a graça, mas serve para alimentar, disse Seiko. Caramba, uma geladeira no esgoto? Que nojo! Zombou Benjamin dando uma risada. Sim, os túneis principais possuem luzes de serviço. Puxei uma fiação para fazer a ligação da geladeirinha. Seiko, encabulado, explicava seu improviso. Precisava das bolsas aqui. Octavius sabiamente me instruiu a alimentá-lo aos poucos, mesmo que dormindo. Pelo visto funcionou. Me espanta que esteja tão bem. Parece que seu organismo se livrou mesmo do veneno. Veneno? Aquela palavra reacendeu as memórias de Benjamin, vieram lampejos de sua lâmina cortando a carne de Barnabás para forçar seu sangue esvair ao máximo. Veio também a lembrança do adolescente macabro, se debatendo quando suas presas extraíam sua essência. Suas últimas palavras foram: "Este também será o seu fim", e um sorriso maquiavélico se manteve estampado em seu rosto até a morte. Ele morreu sorrindo. Benjamin deixou escapar baixinho. Sim, veja só que maldito, não é? Seiko se permitiu zombar. Mas confesso que depois de sugá-lo, quando você começou a manifestar os efeitos do veneno, achei que a risada não era um blefe. Temi que não acordasse mais. Você ficou apagado por dias. Benjamin ficou espantado, pois não sentia nada, apenas tinha uma sede enorme e se alimentava com voracidade. Já terminava a segunda bolsa. Isso chamou a atenção de Seiko, mas o amigo preferiu não comentar. Nossa, que estranho, sendo honesto, me sinto ótimo. Benjamin se extasiava com o último gole. Aliás, nunca me senti tão bem, disse ostentando um sorriso vitorioso. Os dois amigos deram-se de presente aquele momento de cumplicidade e confraternização. Depois de tantos desastres, era um milagre que ambos tivessem saído bem daquilo tudo. Mas e o monstrengo aí? Como conheceu? É mesmo confiável? Benjamin se preparava para a terceira e última bolsa, enquanto Seiko havia se satisfeito com apenas uma. Bom, não vou mentir. Também tenho meus segredos, disse Seiko em um tom sério e envergonhado. Por favor, não crie desconfiança sobre mim, eu te peço. Prezo por minha reputação. É que Octavius é um ser tão puro e foi tão bom para mim que achei justo proteger sua identidade de qualquer um, até mesmo dos renegados. Ele foi bom para você? Perguntou Benjamin curioso. Sim, é uma longa história. Uma hora irei te contar com calma, disse Seiko. Mas na noite da minha transformação, além de ter sido brutalmente atacado por algum selvagem capaz de atentar contra a vida de um profissional de saúde, ainda fui sequestrado, covardemente transformado e jogado em um beco qualquer. Que tipo de sádico transforma um cadeirante? Calma aí. Está dizendo que você precisava de cadeira de rodas? Benjamin perguntou abismado. Bem, essa também é uma parte importante. Eu era um humano com necessidades especiais, disse Seiko encabulado. Mas como pode? Você está de pé agora. Benjamin estava ainda mais impressionado. Pois não me pergunte como, disse Seiko. Acordei naquele beco sem saber o que havia acontecido,
sentindo um grande incômodo com o sol que batia em meu rosto. Estava tão desnorteado e me sentindo tão mal que meu impulso foi levantar a tampa de um bueiro e entrar pelas galerias. E aí encontrou Octavius no esgoto, concluiu Benjamin. Sim, quer dizer, não de imediato. Seiko tentava se explicar. Eu percebi que não precisava mais da cadeira de rodas e fiquei maravilhado com isso. Mas ao mesmo tempo, sentia que meu corpo não era mais o mesmo. Tinha memórias horrendas do ataque que havia sofrido, não tinha coragem, nem vontade de enfrentar o mundo. Me sentia fraco e desorientado, totalmente perdido, ao ponto de não ter forças para pensar em qualquer ação. Eu simplesmente perambulei pelos túneis de esgoto, por dias talvez, até que desfaleci. Não sei o que seria de mim sem Octavius. Foi ele quem me salvou, me alimentou, me deu as primeiras instruções e me preparou para voltar à superfície. Céus! Benjamin estava totalmente embasbacado. Por isso me trouxe aqui. Seria melhor do que voltar à estação. Concluía sabiamente. Sim, um ser multissecular, quem sabe milenar, capaz de se esconder por tanto tempo dos olhos de tudo e de todos, poderia nos ajudar, concordou Seiko. Milenar? Indagou Benjamin, impressionado. Benji, sei lá. Seiko baixou o tom de voz e cochichou com um amigo. Ele é muito reservado. Fala raramente o mínimo possível, mas pelo o que já deixou escapar e pelas pistas que percebo, algo me diz que está vagando pelo planeta há muito tempo. Sua aparência horripilante é consequência de todos esses anos? É isso que nos acontece com o tempo? Viramos monstros? Perguntou Benjamin, angustiado. Não. Pelo que entendi, ele carrega essa aparência desde que nasceu para as trevas, explicou Seiko. Digamos que ele é de outra raça de vampiros, pelo que entendi. Carregar essa feiura é mais um componente de sua tragédia. Pobre criatura. Benjamin tinha os olhos esbugalhados, totalmente vidrados nas falas do oriental. Tal empolgação só passou quando um pensamento lhe jogou um balde de água fria. E o Renegados? Quando rolou? Ousou perguntar. Bom, Benji, imagino que ainda seja cedo para voltarmos nesse assunto. Mas vou dizer apenas que obviamente foi depois que conheci Ingrid, disse Seiko solidário à dor do amigo. Benjamin se manteve reflexivo por alguns instantes. Mas por que não contou sobre Octavius? Vocês poderiam ter se escondido aqui, nunca teriam dependido de Jorge ou se metido com o conselho. A cabeça de Benjamin fluía de volta a toda a trama passada. Ingrid é uma sobrevivente, Benji, mas jamais aceitaria não ter alguma vida, explicava Seiko. Octavius é um ser solitário, desconectado do mundo físico, preso a uma existência miserável, imerso a um drama tão grande que o impede até mesmo de dar cabo da própria vida. Uma alma penada vagando eternamente. Parece não precisar se alimentar sempre e quando o faz é com sangue de bichos. Não tem qualquer ambição ou prazer, a não ser zanzar por aí e pintar quadros tristes. Ingrid não se sujeitaria a tal vida, bem como não sei se seria justo com Octávio ser exposto. Os dois amigos, recém-alimentados, se jogaram cada um em uma poltrona daquela sala rústica. Benjamin reparou que ao alcance de seu braço havia um antiquado televisor de 5 polegadas, daqueles comumente utilizados por vigias. Olha, uma TV portátil. Ele não é tão desconectado do mundo assim, implicou Benjamin enquanto esticava a mão para ligar o aparelho. Babaca, respondeu Seiko devolvendo a zombaria. Fui eu que trouxe a geladeira e a TV para quando acordasse. Sou um amigo dedicado. Os dois gargalhavam e zombavam da TV que obviamente pegava absurdamente mal. Benjamin zapeava alguns canais, até que uma imagem interrompeu sua alegria. Na tela, uma repórter narrava um desastre. O diretor do hospital emitiu nota lamentando as mortes dos pacientes, mas alegou que a falta de medicamentos, fator principal que ocasionou os óbitos, é culpa dos recursos financeiros escassos que possuem repasses defasados há anos. Porém, ele preferiu não comentar as denúncias de verbas
desviadas por parte da administração atual, que é feita pela empresa SHO, Social Health Organization, a qual ele é vinculado. Ao lado da repórter, parentes das vítimas davam entrevistas revoltados. Benjamin travou ao perceber que uma das senhoras exaltadas, em prantos, era sua querida vó Abigail. Caiu a ficha de que seu avô era uma das vítimas. Tentou chorar, mas não conseguiu. Apenas jurou para si mesmo que sua vida não seria mais uma coleção de injustiças. Fim.